Olá, primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? Aula de número 3, nosso objeto de conhecimento, formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. E no detalhamento dessa aula número 3, nós vamos conversar sobre responsabilidade ética e liberdade de expressão. Estão preparados então? Venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, nós estamos aqui para conversar sobre um tema muito importante, muito interessante, que faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia e que, infelizmente, na nossa sociedade hoje está sendo muito esquecido. Parece que o mundo anda meio de pernas para o ar, né? E muitas dessas coisas que nós vamos conversar na aula de hoje, eles estão sendo meio que abandonados ou então estão criando uma nova roupagem, né? E estão se perdendo muitas vezes diante de um mundo cada vez mais ameaçado, não é verdade? De um mundo cada vez menos empático, onde as pessoas não se preocupam mais com os outros. Nós estamos falando aqui, olha, de valor, nós estamos falando de escolha, nós estamos falando de liberdade. Então, para início de reflexão, nós vamos nos ater aqui, né? Nós temos uma pessoa sentada ali, as estradas, né? Para que lado eu vou? Para que eu faço? O que eu escolho aí? Porque na vida nós temos que fazer essas escolhas. E quando nós falamos em valores, não é verdade? Nós estamos falando o quê? Daquilo que faz parte da nossa vida e que nos faz ter um relacionamento com as outras pessoas, aonde a gente vai conviver de uma maneira mais harmoniosa. Já é um valor essa questão da harmonia em si. E nós temos, dentro desse processo todo, que fazer escolhas. Nós somos livres para fazer essas escolhas, né? Mas essas escolhas só podem funcionar de verdade se elas forem feitas de maneira livres, se nós tivermos liberdade para fazer essas escolhas. Tá certo? Nós vamos entender um pouquinho isso daí. E um detalhe muito importante, no momento que eu faço essa escolha, eu tenho que também estar preparado para quê? Para as consequências dessa escolha, porque foi eu que fiz. Eu tive liberdade para fazer essa escolha. E aí eu tenho que assumir também as consequências dessa escolha. Vamos conversar um pouquinho então sobre isso aí? Valor, escolha, liberdade? Vamos lá, olha só, os valores. Quando temos que decidir, né? A questão de avaliar as coisas, né? Nós comparamos esses prós e contras de cada possibilidade que existe, cada uma dessas possibilidades. E nós vamos atribuindo o quê? Diferentes valores a cada uma delas. Olha só aqui uma quantidade de valores que nós temos ali, né? A dedicação, a colaboração, o desafio, não é verdade? Nós temos que buscar realizar os nossos sonhos, comprometimento, respeito, então compromisso, né, conosco mesmo e com a sociedade da qual nós fazemos parte. Então, tudo isso daí a gente tem que decidir. Tudo isso daí, né, a gente vai analisar o quê? Os prós e os contras de cada uma dessas escolhas, porque nós vamos ter que fazer essa escolha aí. Então a gente vai ter que decidir. E no momento em que nós escolhemos e tomamos a decisão, lembra que eu falava o que vem também? As consequências disso tudo aí, que podem ser boas ou ruins.
dependendo da maneira como eu vou fazer, como eu vou tomar essa decisão aí. Por isso é muito importante, né, esse pensamento, essa capacidade nossa de refletir, de avaliar, de analisar com muito cuidado tudo isso. Vamos lá então? Vamos ver, olha só. Nós ficamos com outra interrogação quando nós falamos de valor. Primeiro, o que é um valor em si, não é? Outra coisa, esse valor, ele é sempre o mesmo? Ou ele vai mudando de acordo com o tempo? O que vocês acham? O valor, ele é sempre o mesmo? Ou ele muda com o tempo, gente? Não é? De modo simplificado, pode-se dizer o quê? Que o valor é o que dá dignidade ao ser. Vocês estão vendo aí, né? Está escrito aí. Valor é o que dá dignidade ao ser. Mas uma pergunta aqui bem interessante. Então, professor, os valores vão mudando com o tempo, não é? O valor é igual para todas as culturas, para todas as sociedades? É importante refletir sobre isso. Porque, de acordo, dependendo da sociedade, dependendo da cultura daquela região, pode ser modificado sim. Temos valores que são absolutos, não é? Temos valores que são absolutos, tá certo? Mas, dependendo da cultura, dependendo da comunidade, muitos outros valores, eles vão sendo mudados, eles vão sendo transformados aí. Isso a gente tem que entender também, tá? Porque às vezes o que é certo para nós pode não ser certo para outro tipo de comunidade, para outro tipo de cultura. A gente tem que prestar muita atenção a isso. E aí entra o que é a questão do respeito. De eu respeitar aquela cultura, né? De eu respeitar aquela religião, de eu respeitar aquele grupo social, entendeu? Mesmo que muitas vezes eu discorde dele, daquilo que eles estão praticando ali. É importante isso. Então vamos lá, olha só, venham comigo. Só há valor onde houver apreço, onde houver empatia, estima, afetividade. Quando temos tudo isso daí, então nós temos os valores, tá bom? Então, quando nós conversamos sobre essa questão de valores, então nós vamos entender o quê? A questão das escolhas. É muito importante isso daí, tá? Eu vou o quê? Analisar, entender, questionar, mas eu vou escolher. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da ética, que ela está muito ligada a isso aí, tá? Então, onde está essa ligação entre valores e escolhas? Vamos ver? Olha só, nós escolhemos, normalmente, lembra que eu falei da questão da empatia, né? De perceber o outro, de se colocar no lugar do outro. Então, olha só, nós escolhemos, normalmente aquela, né? A escolha que a gente faz é aquela que nos parece mais apropriada nas circunstâncias analisadas. Ou seja, escolhemos aquela que nos parece ter mais valor. Normalmente é assim. Na hora de escolher um determinado valor, né, eu vou analisar todos eles. Qual é aquela que está mais apropriada nesse momento da minha vida, né? Como é que eu vou ter a capacidade de escolher? Quando eu começo a fazer essa análise, né? Dentro dessa liberdade, não podemos esquecer isso daí, a liberdade ela é extremamente importante nesse processo aí, porque se eu não sou livre, como é que eu vou escolher, fazer uma escolha? Não é? Se eu estou sendo pressionado, se eu estou sendo coagido, eu não tenho como fazer essa escolha. Não é? A escolha já está sendo feita por mim. Não é verdade? Eu estou aprisionado para fazer essa escolha, eu estou sendo, né, pressionado para fazer essa escolha. No momento em que eu faço, então, essas escolhas aí, então eu vou vendo o valor que eu dou nesse momento, na escolha, é aquilo que vai depender do quê? Da minha consciência. Eu vou perceber, eu vou analisar, e o que é mais apropriado para aquele momento? Estão me entendendo isso daí? Isso é muito importante, gente. Essa análise, esse pensamento, essa reflexão, ela é muito importante. Para quê? Para que a gente possa conviver melhor nesse mundo, que não está fácil, A gente vê guerras explodindo de todos os lados, não é? A gente vê cada vez mais insegurança dentro da nossa sociedade.
A gente cada vez mais enfrenta vários tipos de violência dentro da nossa sociedade, né? Então não está fácil. Então, na hora de escolher, você tem que fazer análise. O que vai ser melhor para mim, mas também para o grupo na qual eu faço parte? Pensem bem nisso daí. Isso daí vem com o quê? Com aquilo que nós chamamos de consciência moral. Vamos entender um pouquinho o que é essa consciência moral? Vamos lá. Quando a gente fala de consciência, a gente está falando daquela consciência moral, nós estamos falando daquela consciência de si mesmo, ou também conhecido como autoconsciência, tá bom? Então, o que é isso? É aquilo que vai conferir, tá, ao ser humano a capacidade de julgar ações, olha, julgar, e de escolher dentre todas as circunstâncias possíveis o próprio caminho na sua vida. Aqui, ó, eu vou me equilibrando aqui, né? E eu vou escolher ali qual é o melhor caminho. Então eu vou julgar, tá? Então a consciência é isso daí. É a minha capacidade de julgar, de entender, de analisar todas essas ações e de escolher aquilo que vai ser melhor para o meu próprio caminho da vida, tá bom? Então, ela tem o quê? Uma característica peculiar. Faz parte disso, é característica peculiar do homem de julgar suas próprias ações, decidindo se elas são boas ou más. Nós podemos decidir se a minha ação é boa ou má. Como? Eu vou julgar, gente. Eu tenho que ter essa capacidade. Olha para mim aqui rapidinho. Eu acho isso aqui fundamental e importantíssimo para esse momento aqui. Eu tenho que ter essa capacidade de julgar as coisas. E se eu tenho a capacidade de julgar as coisas, eu sei o que é o certo e o que é errado, né? E no momento que eu tenho a consciência disso, por que eu faço o errado se eu sei o que é o certo? Estão me entendendo a reflexão? É muito importante isso, porque hoje, cada vez mais, eu volto a repetir, a gente vive dentro de uma sociedade, muitas vezes, que a gente vê coisas no nosso dia a dia que a gente, meu Deus, que absurdo, né? Como é que esse tipo de coisa, como é que tem gente que faz esse tipo de coisa ainda? Pensem nisso. Quem é você nesse processo todo? Eu estou sabendo fazer esse julgamento? Eu estou sabendo analisar o que é o certo e o que é errado? Eu estou tendo essa capacidade de pensar e de entender, não é? É muito importante isso daí, tá bom? E tudo isso eu faço com o quê? Com liberdade. Eu preciso ter essa liberdade. Se eu não tiver essa liberdade, eu não estou julgando isso de uma maneira correta, própria. A minha autoconsciência, ela está o quê? Coagida a agir de acordo com aquilo que querem que eu haja. Vamos ver essa questão da liberdade? Vamos lá, olha só. O que seria isso? A liberdade humana é a possibilidade que o homem tem de escolher o seu caminho na vida e constituir sua história. Isso é a liberdade, tá? Quando eu falo de liberdade, eu estou falando isso daí. A minha possibilidade, olha só, possibilidade. Eu tenho a possibilidade de escolher o meu caminho, né? De escolher, de constituir, de fazer a minha história. Então, lembra o que eu falei para vocês? Só tem sentido julgar moralmente a ação de uma pessoa se esta ação foi o quê? Praticada em liberdade. Se não foi praticada em liberdade, então não adianta. Vocês estão entendendo isso daí? Se não foi praticada em liberdade, eu não posso julgar. Porque se ela cometeu algo que não é normal dentro da comunidade, mas ela cometeu isso de uma maneira coagida, pressionada, então, realmente ela não pode ser julgada por isso daí, tá bom? Essa capacidade que eu tenho de fazer a escolha é que me dá essa liberdade que eu tenho de fazer a escolha é que me dá essa capacidade de saber o que é o certo e o errado aí, tá?
Então é muito importante a gente entender isso daí. Tá certo? Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, ele vai dizer para nós: eu sou condenado à liberdade. Olha só que interessante. Nós somos condenados à liberdade. Por que nós somos condenados à liberdade? Porque no momento em que eu sou livre, eu posso escolher. E quando eu escolho, as consequências dessa escolha vêm junto. E aí eu não posso culpar os outros pela escolha que eu fiz, porque eu fui livre para escolher. Se eu não sou livre para escolher, aí alguma coisa errada está acontecendo aí. Captaram bem essa mensagem? Então, olha só, quando estamos livres para escolher entre esta ou aquela ação, nós tornamos-nos responsáveis pelo que praticamos. Eu acho sensacional e fantástico isso daí, tá? Olha o que o Sartre falou agora há pouco. Eu sou responsável por aquilo que eu pratico, tá? E esta liberdade que pode ser julgada, aliás, né? É esta responsabilidade que pode ser julgada pela minha consciência moral, tá bom? Ou então do próprio grupo lá, do grupo social também. É esta, né, responsabilidade. Eu sou o responsável, porque foi feito de uma maneira livre. Eu escolhi ali entre esta ou aquela ação. E quando eu escolhi, quando eu decidi, as consequências dela são responsabilidades minhas. Então eu não posso culpar os outros por causa desta escolha que eu fiz de maneira livre. Tá claro isso daí? A questão da consciência moral, da liberdade humana, que elas estão relacionadas. Vocês sabiam disso? Elas estão relacionadas. A consciência moral e a liberdade humana, elas estão sim intimamente relacionadas. Quer ver? Vamos ver aí, olha só. Quando não se tem escolha, ou seja, a liberdade, é impossível decidir entre o bem e o mal. A questão da consciência moral. Por isso que as duas estão intimamente relacionadas, não é? As duas estão intimamente relacionadas justamente por causa disso, tá? Que no momento em que eu sou livre, eu faço a escolha. Eu decido entre o bem e o mal. Quando eu não sou livre, eu não consigo fazer essa escolha. A escolha que eu vou fazer, ela vai ser coagida, pressionada, direcionada por alguém, por alguma coisa, né? Pela sociedade em si, pelo grupo social, vai fazer isso daí. Tá claro isso daí? Entendemos bem essa questão de consciência moral e liberdade humana, dos valores, da escolha, da liberdade? Porque agora nós vamos para a segunda parte desta nossa aula, que é a ética. Nós vamos conversar sobre a ética. Vejam bem, nós começamos falando no geral. Nós falamos de valores, nós falamos de escolhas, nós falamos de liberdade, não é? E agora? Agora eu vou falar de ética, porque a ética é ela que vai reger, vamos dizer assim, não é? Vão ser aquelas normas de conduta, são aqueles valores absolutos que são importantíssimos dentro de uma sociedade. Por isso que a gente fica a pergunta, ética por quê e para quê? Aquelas muitas interrogaçõezinhas que estão ali, que fazem-nos pensar um pouco, não é? A fundamentação ética, ela é muito importante, o conceito, o entendimento da ética é muito importante para quê? Para que a gente possa ter aquele limite, aquela barreira da convivência, até onde eu posso ir, né? Para que lado eu posso ir? A ética vai nos dizer isso daí. É muito importante entender e refletir sobre o que é ética, qual a importância da ética, discutir a ética dentro da sociedade, o conceito de ética dentro da sociedade. Tá bom? Vamos entender um pouquinho? Vamos lá, começando colocando esse problema da ética. Vamos lá. Você já pensou como você orienta a sua vida? Já pararam para pensar? Como é que eu oriento a minha vida? Né? Quais são os meus valores? Né? Como é que eu tomo minhas decisões? Eu faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero?
não me preocupo, não me incomodo com ninguém. Já parou para pensar sobre isso daí? Outra perguntinha, outra colocação de problema aqui. Você faz aquilo que a sociedade espera de você? Não é? E aí já vem outra pergunta aí, o que a sociedade espera de mim? Né? A gente já vem com outra pergunta aí, o que a sociedade espera de mim? Então, você já parou para pensar nisso daí? Vamos lá. Como devo agir dentro da sociedade? O que eu devo fazer? São duas perguntinhas aqui muito questionadoras para nós. E lá embaixo a gente fala, né? O que eu devo agir? Como eu devo fazer? Honestidade. É melhor acreditar nela. Eu sempre, quando eu converso muito sobre isso, eu digo que é meio engraçado isso, porque parece que hoje no nosso mundo, ser honesto é piegas. A pessoa é honesta, né? Não é isso. A honestidade ainda é muito importante. E do ponto de vista ético, isso é fundamental. Como que eu me oriento dentro da sociedade? Como é que eu tomo minhas decisões? Qual é o tipo de consciência que eu tenho? Qual é o tipo de pergunta que eu faço para saber se o meu agir é ético ou não ético? Já pararam para pensar nisso daí? A filosofia moral, ou ética, como é conhecida, é aquela área dedicada o quê? Vamos ver? A refletir, tá? Sobre as ações humanas em relação à vida em coletividade e a vida de cada um, coletiva e individual. Então, é uma área dedicada à filosofia moral, também filosofia é a ética, né? Filosofia é ética. E aqui tem 3 perguntinhas fundamentais e importantes que vão nos ajudar a descobrir que tipo de pessoa eu sou. Será que eu vou agir de uma maneira ética ou não? É o quero, o posso e o devo. Gente, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, todas as vezes que você estiver diante, né, de um problema, você tem que dar solução para alguma coisa. Todas as vezes que pedirem de você que faça uma escolha, que tome uma... Então, quero, posso e devo. Essas 3 perguntas, elas vão determinar a sua consciência, né? Que tipo de pessoa você é também. Porque quero fazer? Quero. Posso fazer? Posso. Devo fazer? Será? Essa minha ação pode prejudicar alguém? Essa minha ação pode atrapalhar a minha convivência dentro dessa sociedade ou a convivência da sociedade como um todo? Isso é muito importante. Parece que são coisinhas bobas, mas são 3 perguntinhas fundamentais aí. Essa relação, a ética, eu já disse para você, né? É aquela relação estreita entre o certo e o errado que vai nos levar, né? A convivência, são regras de convivência que vai nos levar a uma ação. Veja que eu estou falando só da ética ainda. Eu não falei da moral em todo. Só estou falando da ética. E aqui vou trazer para vocês essa diferença entre ética e moral, porque é muito importante nós entendermos isso daí. Tá? Porque quando eu falo de ética, eu estou falando de um plano geral. Eu estou falando do quê? Dos valores, certo? Eu estou falando daquilo que vai orientar, que vai conduzir, vamos dizer assim, a minha capacidade de escolher. Quando eu falo de moral, eu já estou falando da minha ação em si. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu tenho a consciência do que é certo e do que é errado. Por isso que quando eu coloco as perguntas quero, posso e devo, eu estou dando esse sentido aí. Eu reflito, eu penso, eu analiso e aí eu vou para a ação. Eu devo fazer realmente isso? Vamos entender um pouquinho. É muito importante entender a diferença entre ética e moral.
tá? É muito importante entender, porque muitas vezes a gente junta as duas coisas e acha que é tudo igual, e não é, tá? Vamos lá, vem comigo, olha só, vou começar com a ética. A ética, ela vem do grego, ethos, que significa caráter. Olha só que interessante, né? Ethos quer dizer caráter, ou seja, o modo de ser, a índole de uma pessoa, é a forma usada pelas pessoas para organizar a sua vida em sociedade. Isso é ética, tá? Grave bem isso daí, ethos, do grego, caráter. Essa pessoa tem caráter, significa essa pessoa tem ética, tá? É parte da filosofia que lida com a compreensão das noções e dos princípios que sustentam as bases da moralidade social. Então, eu estou falando de noções, eu estou falando de princípios. Quando eu falo de ética, eu falo de princípios que norteiam o quê? A minha vida individual, que nós vamos falar de moralidade, já já. Em outras palavras, é uma reflexão sobre o valor das ações sociais, consideradas tanto no coletivo como no individual. Isso aí é ética. Então, basicamente, o que é que vocês têm que entender de ética aqui? Ela vem do ethos grego, que significa caráter. Tá bom? Caráter. Isso aí é ética. Quando os romanos foram traduzir o ethos grego para o latim, eles não encontraram uma palavra semelhante. E aí o que é que os romanos fizeram? Eles traduziram por uma palavra latina chamada mos ou mores, tá? E mudaram o sentido da palavra ética. Isso aí é que é importante entender. Porque aí o que é que os latinos acabaram, né? Os romanos acabaram fazendo? Criando a diferença de ética para moral. Eles traduziram a ética para a prática, para o dia a dia, para o costume. Vamos entender isso daí? Vamos lá. Olha só. Mos mores, tá? Que em português quer dizer o quê? Moral, costume, uso, hábito. Então o que que é a moral? É a prática cotidiana de refletir sobre as ações, as escolhas individuais. Tem como ideia e valor central o conceito de bem, que pode ser entendido como tudo aquilo que promove e desenvolve o ser humano. A partir dessa ideia central é que são retirados os princípios e diretrizes até chegar o quê? As regras morais, que influenciaram o comportamento e a mentalidade humana. Pronto, gente. Então tá aí, olha. Moral tá ligada a quê? Aos princípios gerais. E ética tá ligado o quê? Às nossas ações. Então, um é a teoria, aquilo que vai reger as nossas regras de conduta, né? A teoria tá aqui. Não, gente, é isso aqui. O que nós temos que fazer para uma boa convivência é isso. E no dia a dia, quando eu pratico esse daí, o que é? A nossa moral. Tá entendendo? Um é teoria, o outro é prática. Perfeito? Vamos ver rapidinho aqui? Vamos lá. Olha só. Ética é parte da filosofia que se ocupa com reflexão, conhecimento, explicação, compreensão, justificação e crítica das noções e princípios que fundamentam a vida moral de uma sociedade. Portanto, ela é teórica, filosófica, é a ciência do comportamento moral. E a moral? São as regras, as normas, os princípios, os preceitos, os costumes, os valores admitidos em uma determinada época que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. Por isso que ela é normativa. Tá entendido isso daí, gente? Então, toda vez que falarem com vocês agora sobre ética e moral, vocês vão entender agora a diferença entre uma e outra. Uma está na teoria, a outra está na prática.
e todas fazem parte do nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Até a próxima!